Olá, vamos a uma aula muito especial. Preparei uma aula aqui que vai mudar a tua forma de te preparar para o Enem, eu tenho certeza. Para ti que nunca entendeu as habilidades, para ti que nunca entendeu o que é se preparar a partir das habilidades em ciência da natureza, eu tenho certeza que após essa aula, após esse nosso encontro, a tua forma de enxergar não somente as habilidades, mas enxergar o Enem, especificamente na prova de ciência da natureza, vai mudar. Pelo menos esse é o desafio que eu me coloco e eu acho que tu vais cumprir com sucesso. Então olha só, o que a gente vai fazer na aula de hoje? A gente vai trabalhar especificamente a habilidade 22 com o seguinte desafio. Será que nessa aula, uma aula que eu não sei quanto tempo vai durar, tá? Imagina uns 30, 40 minutos. Será que com essa aula bem estratégica, tu consegue gabaritar uma lista, todas as questões envolvendo a habilidade 22, que é o que eu vou trabalhar aqui? Tá feito esse desafio, tá? Então vamos seguir um passo a passo. Te organiza. Eu sugiro fortemente que tu pegue algum material para tu anotar, para acompanhar a aula aqui. E aí depois dessa aula, tá feito o desafio de tu pegar essa lista de exercícios e tentar gabaritar ela. Eu coloco tentar, mas eu tenho uma grande hipótese. Eu acho que tu vai gabaritar. Tu vai mais do que tentar, tu vai conseguir. Então vamos lá. Eu tenho certeza, tu que seguir as minhas orientações aqui, tu vai conseguir atingir esse objetivo, tá? Muito bem. Como que a gente começa essa nossa aula? Vou mostrar aqui para ti, então, a nossa habilidade escolhida para essa aula, habilidade 22. E se tu não sabe, o que eu posso dizer é que tu não precisa decorar a habilidade, mas tu precisa entender o que ela vai querer de ti. O que eu estou querendo falar? Vamos lá, vamos direto, tá? Assim. É o que a gente chama de decifrando a habilidade. A habilidade 22 vem falar o seguinte. Olha só. Compreender, e aí o primeiro detalhe. Quando tu pega uma habilidade e ela tem como um comando, como um verbo, como uma exigência, compreender, olha, normalmente é algo mais complexo. Porque imagina assim, ó, se for algum outro verbo mais simples, teoricamente vão aparecer questões mais simples. Outros verbos mais complexos, obviamente, questões mais complexas. Compreender significa que tu não vai conseguir resolver essas questões decorando simplesmente. Tu precisa compreender o que a questão está querendo dizer. Tá. Isso diz assim, tá, professor, mas qualquer questão te traz isso. Não é qualquer questão. As habilidades, elas vão te dar esse norte. Mas especificamente na 22, tu precisa compreender o quê? Continuando. Fenômenos decorrentes da interação entre duas coisas no mínimo. Então, interação entre a radiação e a matéria. Então, eu diria assim, deixa eu puxar para cá. Qualquer questão da habilidade 22 vai exigir de ti que tu compreenda essa interação entre radiação e matéria. Fechou? Vamos terminar ela, vamos dissecando ela, vamos decifrando ela, tá? Onde que vai ser exigido isso? Onde que vai aparecer? Em que contexto vai aparecer? Em suas manifestações em processos naturais ou tecnológicos, ok? Ou em suas implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais, tá? Então, assim, a habilidade está posta aqui. Vamos começar agora, que eu já estou fazendo aqui, quase que atropelando alguns passos, tá? Decifrar mais essa habilidade. Então, olha só. Qual é o verbo, o domínio cognitivo? Já tinha comentado contigo, compreender. Olha só. Quando a gente fala compreender, aqui é escrito bonitinho. É um domínio cognitivo relacionado à capacidade de entendimento das situações. Será necessário lembrar de conceitos, ok, por isso que eu falei contigo que é uma habilidade normalmente um pouco mais exigente. Eu não estou querendo dizer que as questões que envolvem essa questão são todas difíceis, tá? Não pensa isso, não faz esse gatilho. Mas são mais exigentes em comparação a outras, tá? Então, ó, mas isso só não basta. Ou seja, não basta a gente lembrar. A gente precisa entender. Tá? Entender envolve dar sentido nas relações entre os conceitos. Então, tu precisa lembrar de alguns conceitos, fazer a relação entre esses conceitos e, obviamente, compreender tudo isso que está sendo colocado na questão. Tá? Então, ó, é isso que te leva a compreender. Tá? Muito bem, continua, olha só. Aqui eu acho bacana que a gente faz uma diferenciação entre
O verbo, então, é a exigência. O objeto de conhecimento, que a gente pode chamar de conteúdo, numa visão tradicional seria o conteúdo. O problema é que essa visão tradicional ela termina aí. Porque aquele conteúdo de biologia, de química e física, tu não necessariamente consegue enxergar de uma forma tão clara aqui. Claro que, ao longo dessa aula, tu vai se perceber, professor, isso daqui tem tais objetos de conhecimento. Mas o grande detalhe é como que o Enem cobra isso. Tá? E aqui que está a diferenciação do ensino tradicional para o ensino que é baseado a partir das habilidades. Tá? Então, ó, qual é o objeto de conhecimento nesse caso? São os fenômenos decorrentes da interação entre radiação e matéria. Esse é o objeto de conhecimento. E qual é o contexto? O contexto é esse aqui, ó, em suas manifestações em processos naturais ou tecnológicos, ou em suas implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais. Tudo bem. Feito esse desmembramento, eu acho que agora a gente consegue entender um pouco melhor o que essa habilidade quer da gente. O que eu vou fazer contigo aqui? A partir de agora, eu vou trabalhar alguns objetos de conhecimento ligados a isso daqui. Muito bem. Mas eu vou trabalhar esses objetos de conhecimento em que contextos? Nesses contextos aqui, ó. Beleza? Sempre pensando que a questão do Enem vai exigir de ti isso daqui. Beleza? Tu percebe a intencionalidade. Deixa eu trazer para cá. Tu percebe a intencionalidade de um professor quando ele faz uma aula focada no Enem, ou seja, focada trabalhando a partir da habilidade. Beleza? Então é um pouco mais complexo. Eu falo pouco porque depois de anos de experiências, esse pouco para mim já se torna fácil. Mas é algo muito raro de se encontrar em âmbito de preparação para Enem. Tá? Então, na verdade, para a gente chegar num nível onde pode dizer o seguinte, tá, essa relação é simples, existem anos aí de caminhada e entendimento, tá? Então a gente acaba fugindo drasticamente do ensino tradicional, que é ensinar o conteúdo pelo conteúdo. Conteúdo pelo conteúdo, o Enem não cobra, tá? Muito bem, vamos lá. Então, assim, ó, te prepara aí. Ah, outra coisa importante, tá? Eu gosto de sempre ir fazendo aula e te ajudando a montar uma espécie de resumo, tá? Eu já alerto aqui. O meu resumo, ele não é bonito. Porque o objetivo é tu te preparar para o Enem. E o Enem não vai cobrar beleza. O Enem vai te cobrar as habilidades. Ou seja, tudo que tiver aqui. O meu resumo, do jeito que eu faço, serve para mim. Eu já vou adiantar aqui. Eu não acho ele bonito, mas eu acho ele útil. É aqui o grande detalhe. E aí eu sugiro fortemente que tu não perca o teu tempo fazendo um resumo bonito. Ele precisa ser útil, tá? A menos que tu queiras depois de ser aprovado, tu pegar e vender os teus resumos, tá? Aí tu faz ele bonito. Mas é perda de tempo em termos de preparação, tá? Então, faça de uma forma onde tu entenda o que tu tá fazendo, tá? Eu vou fazer da minha. Se tu quiseres copiar essa minha forma de fazer, se tu achar que é entendível, perfeito. Se tu diz assim, professor, eu acho que para mim funciona melhor assim, faz do teu jeito, tá? Esse é o grande detalhe também do acompanhamento e organização dessa aula, tá? Muito bem, então tá. Feito o nosso decifrando a habilidade, falamos da habilidade 22, vamos falar agora dos objetos de conhecimento atrelados a essa habilidade 22. Então, tu nota que lá na habilidade ele fala de radiação. Tu precisa compreender o que é radiação. Então, vamos começar por aí. Então, o que é radiação? É um termo que descreve a emissão ou propagação de energia, beleza, através do espaço na forma de ondas eletromagnéticas ou partículas. Então, é assim. Radiação é um termo que descreve a emissão ou propagação de energia. Como que essa energia vai se propagar? Essa energia se propaga por partículas ou por ondas eletromagnéticas. Vou te dar alguns exemplos assim. Imagina comigo. O Sol, ele emite alguma energia? Emite. Tanto é que tem um monte de ondinhas que aquecem a Terra. Essas ondinhas a gente chama de ondas eletromagnéticas. Ponto. Então, o Sol, ele irradia energia. Uma forma, então, de radiação por meio de ondinhas. Essas ondinhas se chamam de ondas eletromagnéticas. Deu. Agora, por exemplo, provavelmente tu já deve ter ouvido sobre raios X, não é? Raios X é uma forma de radiação por meio de ondas, ok?
Mas tu já deve ter ouvido também, por exemplo, tem alfa, beta, gama. Daí diz o seguinte, mas essa radiação alfa, por exemplo, na verdade, se a gente for analisar, ela tem um comportamento de partícula também. Ou seja, a gente sabe lá, depois eu vou anotar aqui, que o alfa é um núcleo de hélio, onde tem 2 prótons e 2 nêutrons. E aí tu percebe, opa, isso daqui é uma forma de propagação de energia na forma de partículas. Beleza? Então eu estou te dando exemplos só do que a gente vai trabalhar, do que a gente chama de radiação. Pode ser por meio de ondinhas ou de partículas, tá? E ao longo da aula de hoje, de agora, eu vou especificar mais quem são essas ondinhas e quem são essas partículas, tá? Continuando. Tanto é que eu nem vou anotar lá no meu resumo. O que eu não anotar no resumo é o que normalmente o Enem não cobra, mas tu precisa saber de ter como uma base, tá? É isso. Tudo bem. Onda. Provavelmente tu já deve ter um professor que te ensinou tudo sobre isso daqui. Provavelmente. Pois é. Só porque o Enem, e especificamente nesta habilidade 22, ele não vai te perguntar, por exemplo, sobre o que é a crista, o que é amplitude, o vale, o comprimento de onda, tá? Essas características das ondas. Normalmente não. Normalmente essas características, elas incidem lá na habilidade 1, tá? O foco aqui da aula é a habilidade 22, tá? O que deve se esperar de questões que envolvem a habilidade 22? Sobre ondas. Vou te mostrar isso daqui, ó. Apareceu. Muito bem. Ó, deixa eu ajustar aqui, tá? Ó, agora preste muita atenção. O que está aparecendo para ti aí na tela é um monte de coisa, tá? Eu quero que tu foque apenas nessa onda mais grossinha, tá? O que tu deve estar enxergando? Tu deve estar enxergando uma onda fininha, acho que em azul, indo para a direita. Uma onda fininha, acho que vermelho, alguma coisa do gênero, indo para a esquerda, tá? E tu deve enxergar uma onda preta, mais grossinha, que tu não percebe ela indo nem para a direita nem para a esquerda. Ela está vibrando para cima e para baixo. Aliás, outro spoiler. Por que eu falo que é acho, tá? Porque na aula de hoje eu vou falar, faz parte da aula de hoje, eu vou me usar como exemplo. Eu sou daltônico. Então eu consigo perceber essas cores. Se tu tá percebendo do outro lado outras cores, tá? Só me ignora, tá? Não confie num daltônico sobre cores, tá? Muito bem. Mas então eu quero que tu foque somente nessa onda que tá vibrando para cima e para baixo, para cima e para baixo, tá? Muito bem. Essa é uma onda eletromagnética, tá? E essa onda, eu quero que tu perceba o seguinte, agora tente imaginar. O que acontece se essa onda, ela atinge, por exemplo, o nosso corpo? Essa onda, ela tem uma energia. Então, a tendência do nosso corpo é absorver essa energia. Faz sentido, né? Agora, ao absorver energia, palavra mágica, ela interage com o nosso corpo. Ou seja, eu estou falando da habilidade 22, que fala sobre a interação entre radiação, que é essa ondinha aqui no caso, e a nossa matéria, nosso corpo. Agora eu quero que tu perceba o seguinte. Tá, professor, mas olhando para essa onda, eu tenho alguns pontos onde ela interage e alguns outros pontos onde não interage. Onde que são os pontos onde tem interação? Atenção, onde que tem interação? Onde tem vibração. Então, por exemplo, não sei se vai aparecer para ti, tá? Talvez apareça. Estou querendo mostrar aqui com o mouse, tá? Se não aparecer para ti, eu vou descrevendo aqui também. Tu tá notando que tem alguns pontos, tá? Tem 5 pontos vermelhinhos. Nesses pontos, a onda não vibra. Então, quando essa onda atinge o nosso corpo, nesses pontos em específico, a onda não interage com o nosso corpo, porque não tem vibração nesses pontos. Agora eu quero que tu repare bem na região central entre os pontos. Entre os pontos, tu deve enxergar assim, uma ondinha que vai lá para cima, depois vem aqui para baixo, lá para cima, aqui para baixo, lá para cima, aqui para baixo. Ou seja, tem muita interação. Então, quando essa parte mais central entre os pontinhos interage com o nosso corpo, tá certo falar que ela realmente interage. É ali onde tem uma interação entre radiação e matéria. É ali onde, por exemplo, o nosso corpo vai absorver energia dessa onda. Fechou?
Então, é importante. Deixa eu trazer aqui, porque agora eu consigo rabiscar, tá? Aqui, ó. Nessa ondinha, tu tens que perceber, enxergar ela em movimento. Então, por exemplo, ora essa onda está aqui, ó. Em um outro momento, essa onda ela vai estar tipo aqui, ó. Fazendo essa interação, ó. Ora vai para cima, ora vem para baixo, tá? E tu nota que esses pontos mais centrais aqui, ó, vou botar os pontos aqui, ó. Esse ponto, esse ponto, esse ponto e os outros pontos, tá? Não vou ficar fazendo todos eles. Eles não vibram, então eles não interagem com a matéria. Agora, esses pontos centrais, ou melhor, essas regiões aqui centrais, tá? Elas interagem com a matéria, tá? Essa interação pode fazer com que a matéria aqueça, pode fazer com que ela aqueça tanto a ponto de queimar, tá? E aí eu estou falando, por exemplo, onde que a gente trabalha com ondas com essa interação. Vamos lá, talvez o caso mais clássico seja um micro-ondas. Tu coloca um alimento lá dentro para que essas ondas do aparelho micro-ondas interajam com a matéria lá de dentro. Ou seja, especificamente, nesse caso, tu queres que o teu alimento ele aqueça. E aí vem, onde que são as regiões que vão ter esse aquecimento? Ué, aqui vai aquecer, porque tem bastante vibração, vai interagir com a matéria. Aqui nos pontinhos não vai aquecer, porque não vai interagir com a matéria, porque essa onda não está vibrando. Tá? Fechamos isso? Isso é bem importante, é a nossa parte de vibração. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, enquanto termino tuas anotações aí. Muito bem. Continuando. Ó, o que eu quero te mostrar com isso daqui? Tu nota que a gente tem vários tipos de ondas eletromagnéticas, tá? Vou te citar algumas. Ondas de rádio, ondas de micro-ondas, não é do aparelho, tá? É micro-ondas, ondas curtinhas, infravermelho, luz visível, que é o que a gente enxerga, ultravioleta, raios X e raios gama. Professor, eu preciso decorar isso? Eu diria assim, ó. Decorar não, mas é importante que tu saiba uma sequência e que essa sequência faça sentido. O que eu quero dizer? Será que a gente tem que se preocupar mais no nosso dia a dia com ondas de rádio ou com raios X? Pensa assim, cara, nesse exato momento, aqui onde eu tô, tem um monte de ondas de rádio passando por aqui e eu não tô nem me preocupando com elas. Mas raios X, quando eu vou fazer um exame lá, olha, normalmente a pessoa que está realizando o exame, no caso eu sou paciente, mas a pessoa que está lá operando uma máquina, normalmente ela usa lá um colete protetor. Então eu imagino que esses raios X sejam mais perigosos. Traz isso para o teu dia a dia. Ou, por exemplo, será que eu me preocupo mais com ondas infravermelho ou com ultravioleta? Provavelmente tu sabe que a gente usa protetor solar, ou deveria ir para o sol, para a gente se proteger lá, principalmente dos raios UV ultravioleta. A gente não usa protetor para se proteger do infravermelho. Inclusive, qualquer corpo, o nosso corpo, emite radiação infravermelho. Tá? Então essa comparação, se tu trouxer para o teu dia a dia, acho que tu consegue fazer essa comparação, acho que tu tens essa vivência, essa experiência. Caso contrário, ou caso tu queira melhorar e ganhar tempo para tu não precisar fazer essas relações, tu pode aí sim decorar uma coisa que eu vou te falar. Como é que tu decora essas ondas principais? Aí é a primeira vez que eu vou usar o meu resumo. Anota aí. Rá, Mi, Lux, G. Professor, que zoeira é essa? Ondas de rádio, ondas de micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raios X e raios gama. Tá? Eu só fiz, só para não te confundir, tá? Eu fiz aqui embaixo essas diferencinhas aqui, tá? É só para dizer que eu tenho palavrinhas diferentes, tá? Não te apega a formato da onda. Não, não tem nada a ver, tá? Deixa eu até apagar. Então, assim, ó. Quiser anotar, anota aí. Ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raios X e raios gama. E aí,
O que tu precisa entender? Quanto mais para a direita, vai aumentando a frequência, ou seja, vai aumentando a energia, ou seja, vai se tornando uma onda que a gente tem que ter mais cuidado. De novo, a gente não se preocupa com as ondas de rádio, não muito pelo menos, mas a gente se preocupa muito com as ondas ultravioleta, raios X, raios gama. Pegamos isso? Tá? Beleza. Agora, alguns pontos, tá? Que a gente tem que comentar. E aqui, já que eu estou no resumo, vou comentar o resumo, tá? Tu nota que algumas dessas ondas, elas são, digamos, características de alguns fenômenos. Então, por exemplo, ultravioleta, elas estão ligadas, essas ondinhas, normalmente com o que eu vou chamar de queimaduras. Se tu quiser colocar queimaduras do Sol, perfeito, tá? Porque olha só, de novo, eu já dei um spoiler aqui. A gente usa protetor principalmente para a gente se proteger da radiação UV, ultravioleta, tá? Então significa que, digamos, se a gente não usa o protetor, ou a gente não passa protetor, ou a gente não usa um protetor adequado, a gente corre o risco de queimar a nossa pele, tá? Aquilo que a gente poderia buscar um bronzeamento não vai acontecer e vai se tornar uma queimadura, tá? Então essa radiação ultravioleta, ela está ligada a queimaduras de sol. Beleza? Anotou isso? Tudo bem. Agora, também já tinha dado um spoiler que essa radiação deixa eu botar bonitinho, né? Aqui. Infravermelho é uma coisa natural, normal. Por quê? Qualquer corpo emite radiação. Tu já deve ter visto aquelas imagens térmicas de um corpo, onde aparecem regiões mais vermelhas, mais amarelas. Isso é a prova que o nosso corpo emite radiação. O Enem gosta muito de cobrar essa parte de radiação infravermelha, principalmente em sensores. Então, por exemplo, aqui no meu prédio, onde eu moro, tem um corredor principal. Deixa eu puxar para cá. E aí, normalmente, as luzes do corredor elas ficam apagadas. Só que quando vai caminhando, as luzes elas vão ligando automaticamente. Então, quer dizer que esses sensores conseguem reconhecer que alguém está aí. Existem vários tipos de sensores, obviamente, mas existem sensores que eles entendem que alguém está ali porque eles acabam capturando essa radiação infravermelho, que vem de onde? Do nosso corpo. Tá? Então a gente pode associar, sim, essa radiação infravermelho, tá, com a emissão de qualquer corpo. E aí, normalmente, essa radiação ela é utilizada para acionar sensores. Então, eu vou colocar aqui, ó, sensores de presença. Como é que eles funcionam? Porque o meu corpinho está emitindo um monte de radiação. Tá? Qualquer corpo emite radiação. Fechou? Muito bem. O que mais a gente pode falar? Se qualquer corpo emite radiação, é normal que a gente pense assim: quanto maior a temperatura no corpo, mais energia ele consegue emitir. E aí a gente pode relacionar essa radiação infravermelho com aquecimento também. O Enem gosta de fazer essa relação, tá? Então vou botar aqui mais um ganchinho. Então, aquecimento. O que eu quero? Vamos lá, vou dar um exemplo sobre isso daqui, tá? Já falamos que o Sol, ele, digamos, ele tem o poder de queimar o nosso corpo, principalmente pelas ondas ultravioletas. Mas ele aquece também o nosso corpo, aquece a Terra, tá? Esse aquecimento normalmente está ligado à radiação infravermelho. Beleza? Então faça essa conexão. Tanto não é o foco dessa habilidade, tá? Mas tem uma outra habilidade que fala sobre trocas de calor. Deixa eu puxar aqui, trocas de calor, tá? Se tu não souber disso, não tem problema, mas existem 3 formas de transferência de energia na forma de calor. É a condução, a convecção e a irradiação. Essa irradiação, ela se dá por ondinhas eletromagnéticas, tá? Que no nosso dia a dia, essa transferência de energia na forma de calor, por ondinhas, está ligado com o infravermelho. Tá? Então, o Enem gosta muito de fazer essa conexão de aquecimento por meio de ondinhas na faixa do infravermelho. Beleza? Tá? Então, já estamos montando cada vez melhor esse nosso resumo. Tá? Ok, acho que já podemos voltar para cá. Então, ó,
que eu estou falando sobre, por exemplo, nosso corpo interagir? Nos exemplos que eu citei, né? Com radiação ultravioleta, infravermelho, por exemplo, tem a ver com a possibilidade dessa radiação interagir com o nosso corpo. E ao interagir com o nosso corpo absorve essa energia. Beleza? Absorve essa radiação, que pode estar na faixa da luz visível ou não. Por isso, é importante a gente salientar. Deixa eu... Aqui mesmo, ó. Olha, do mundo de ondas que a gente tem, só essa faixinha aqui a gente chama de luz visível, é o que a gente enxerga. Ou seja, a maior parte das ondas a gente acaba não enxergando. E eu acho que tudo bem. Que bom que a gente não enxerga as ondas de rádio, né? Tá? Então, entenda que a gente enxerga uma parte muito pequena de um espectro grande de ondas que a gente trabalha no dia a dia. Tá? Muito bem. Ó, essa absorção, ó, pode levar ao aquecimento do material, tipo o nosso corpo, até a excitação de moléculas, levando a reações químicas ou mudanças de estado físico, tá? Então, basta tu entender que radiação é energia, tá? Muito bem. Um outro tipo, buscando a contextualização de interação de radiação com matéria, são as cores. Então, por exemplo, por que a gente enxerga lá um objeto vermelho? Normalmente, a luz externa, a luz de lâmpadas, a luz do sol, a luz natural, normalmente ela é composta por pelo menos 3 frequências. Uma associada ao vermelho, outra ao verde, outra ao azul, tá? E por que eu enxergo um objeto vermelho? Se eu enxergo um objeto vermelho, é porque esse objeto, a matéria, interagiu com essa radiação e, de alguma forma, apenas a radiação vermelha foi refletida, as outras foram absorvidas. Ou seja, o fato de tu enxergar um corpo com uma determinada cor, isso mostra que houve uma interação da radiação, das ondinhas que te permitem enxergar alguma coisa, com aquele corpo, com aquela matéria. Como é que eu enxergo um objeto verde? Porque ele reflete o verde. Como é que eu enxergo um objeto branco? Porque ele reflete tudo. Por que eu enxergo um objeto preto? Porque ele não reflete nada, ele absorve tudo. E aí, vamos lá. Tu deve saber disso. Quando tu sai no sol com uma camiseta preta, como eu tô aqui, a gente diz que ela aquece muito, porque o preto absorve, o preto ideal, ele absorve toda a radiação que chega. E aí tu lembra que radiação é energia. Então, absorveu toda essa radiação, vai esquentar. Beleza? Quando eu saio no sol com uma camiseta branca, é o contrário. O branco, pelo menos o ideal, né? Ele reflete todas as ondinhas. Então, reflete toda a radiação. Então, teoricamente, não absorve nada. Claro que a gente não trabalha no dia a dia com branco ideal, mas a ideia é, nessa comparação entre o preto e o preto absorve muita radiação que faz esquentar. O branco reflete muita radiação, por isso que não esquenta tanto. A interação ela é menor. Fechou? Tá? Importante, isso eu vou botar no meu resumo. Vamos botar aqui. Botar cores de camisa, né? Só porque, obviamente, tá? Tu vai entender que eu não vou conseguir fazer uma camiseta branca aqui no meu resumo, tá? Então, camiseta preta. Vou descer uma camisetinha aqui. Aqui. Tudo bem. E mais ou menos, né? Não, mas assim, de novo, não é pra ficar bonito. Tá, isso aqui é minha camiseta. Aqui. Camiseta preta. Várias radiações. Vem aqui, aqui e aqui. O que acontece? Absorve. Então vai aquecer muito. Aquece. Tá? Branco, sabe? Não vou conseguir desenhar o branco aqui, tá? Mas a ideia é, vou botar aqui. Já a camiseta branca, acontece o contrário. Tá? Então, quiser anotar aqui, branco, contrário. Beleza? Tudo bem. Olha só. Algumas questões do Enem vão exigir que tu vá um pouquinho além disso. Tá, o preto absorve mais. Ok. Ele absorve mais, ele aquece mais. Ok. Só porque daí, por exemplo, assim, tu talvez já tenha notado isso. Saí com uma camiseta preta. Ok, fui no sol. Aquece mais e aquece mais rápido. Quando eu vou para a sombra, o que acontece? Esfria. Esfria mais rápido. O que eu estou querendo dizer é que nessa comparação entre uma camiseta preta e uma branca, a preta ela tem a possibilidade, ou ela é feita de um material que vai interagir com essa radiação, onde vai esquentar mais rápido
mas vai esfriar mais rápido também. Então, quando exposta ao sol, aquece mais rápido. Quando tu tira do sol, esfria mais rápido. Branco, contrário. Quando exposto ao sol, esquenta menos ou esquenta mais devagar. Quando tu coloca na sombra, ou seja, tira do sol, vai esfriar mais devagar, tá? Então, o que eu quero dizer é assim, aquele corpo que absorve mais rapidamente, depois ele reflete mais, perdão, que absorve mais rapidamente, ou seja, esquenta mais rapidamente, depois ele esfria mais rapidamente também, tá? Beleza? Era isso aí que eu queria comentar. Continuando, ó, antes de vir para cá, entendemos a parte de radiação relacionada a ondinhas? Acho que sim, né? Falamos, fui anotando aqui também no meu resumo que estou vendo outra tela. Falamos sobre interação, falamos daquela ondinha, quais são as regiões da onda que interagem com a matéria, tá? Porque aquelas ondinhas onde tem vibração, tem interação, onde não tem vibração, não tem interação, tá? Falamos sobre queimaduras, normalmente ligada à radiação ultravioleta. Falamos sobre aquecimento e sobre sensores, normalmente ligados a infravermelho. Falamos também da parte do Raman-Lux-G, tá? Para tu entender que eu tenho ondas indo mais para o G mais energéticas e maior frequência, né? E aí eu acho que só falta falar aqui. Já falei sobre essa relação do preto e o branco, ok. E agora eu acho que falta falar do meu caso. Eu sou daltônico. Eu tenho dificuldade em enxergar o vermelho. Agora, por exemplo, assim, ó, eu não tenho dificuldade de enxergar. Não, perdão. Eu tenho dificuldade em enxergar o verde, tá? Eu não tenho dificuldade em enxergar o azul, por exemplo, ou o vermelho. Exemplos. Eu olho para o céu num dia bonito, tá? E eu enxergo o céu azul. Tranquilo. Quando eu pego e uso uma camiseta vermelha, por exemplo, eu enxergo o vermelho, não tem problema. Mas o verde eu tenho dificuldade. Às vezes o verde para mim aparece um cinza, dependendo do tom. Então esse é o, digamos, o meu problema relacionado ao que a gente chama de daltonismo, tá? Então eu tenho, digamos assim, que eu vou chamar de uma deficiência nessa parte visual relacionado ao verde. Muito bem. Agora, tem algumas cores que na sua composição não dependem do verde. Como eu te falei, o vermelho, eu enxergo o vermelho normal. Ah, o azul, eu enxergo o azul normal. Mas, por exemplo, se tu me apresentar o ciano, eu sei que ciano é uma cor, mas para mim não faz sentido nenhum. Eu tenho muita dificuldade em enxergar esse ciano. E provavelmente o que eu enxergo não é exatamente o que uma pessoa que não tem daltonismo enxerga. Tá? Por quê? Porque o ciano é uma composição de cores. Tá? No caso, uma composição do azul e uma composição do verde. O azul não tem problema, mas o verde eu tenho problema. Então, se eu tenho um problema no verde, eu vou ter um problema de enxergar o azul também, nessa composição de cores, tu entende? Tá? Então, basicamente, é isso o meu problema. E era aquele spoiler que eu tinha dado lá para te dar as ondinhas. Ah, eu acho que isso é azul, acho que aquilo é vermelho, tá? Tudo bem? Tá? Então, eu tenho essas dificuldades em enxergar, que são próprias do meu olho, beleza? Então, isso que eu citei foi um exemplo, tá? Que fala sobre essa interação entre a radiação, tá? E a matéria que tem a ver com as estruturas do meu olho. Fechamos? Muito bem. Fechamos essa parte de onda? Acho que agora a gente tem que falar um pouquinho sobre as partículas. Então, vem para cá, aqui. Aqui eu fiz questão de trazer um monte de coisa que talvez num ensino tradicional um professor te ensine. Ah, tu tens lá as partículas alfa, beta e gama. Beleza. E aí, a grande questão é, talvez no ensino tradicional, um professor ele fique muito tempo em cima disso daqui. Tá, mas o que é uma partícula beta? Beta negativa. É um elétron que vem aqui do núcleo. E o que acontece lá no núcleo? Vai ter um próton S e um nêutron menos. Tu vai acabar decorando isso daqui. Isso para a habilidade 22 não é necessário. Basta tu entender o seguinte, e aqui eu vou fazer uma divisão. Eu quero que tu entenda que a radioatividade, ela é, da sua base, uma forma de tu transferir energia, como a gente tinha falado. Pode ser por ondinhas ou pode ser por partículas. Aqui a gente vai falar das duas, de partículas como partícula alfa, beta e radiação pura, que é o gama.
Lembra que o gama aparece lá no Ramilux G, beleza? Tá. O que tu precisa entender? Tu precisa entender que todas essas partículas e radiações, elas são originárias do núcleo. Então lá, eu tenho um núcleo de um átomo e ele está instável. Para ele buscar essa estabilidade, ele precisa emitir energia. Ele está muito energético. Como é que ele vai se liberar um pouco dessa energia? Pode liberar partículas ou liberar radiação pura. Beleza? E o que a gente estuda que o Enem cobra são as partículas alfa, beta e gama. Tá? O que normalmente precisa saber? Partículas alfa, vou botar aqui, ó. Inclusive, vou botar no meu resumo. Partículas alfa, até deixa eu fazer uma divisão aqui, vai ficar bom. Partículas alfa, elas são compostas por 2 prótons e 2 nêutrons. Então, ele tem número atômico 2 e número de massa 4. Ponto. Partículas beta, normalmente o Enem cobra como sendo beta, chamada beta negativo, que é um elétron. Um elétron, ele tem menos 1, que é a carga dele, e número de massa 0. Tá? Já alfa, ela é 0, 0. Ou seja, não é uma partícula, é uma radiação pura. Beleza? Ah, professor, mas eu vi aqui, ó, porque eu colei aqui e eu vi que tem o beta, que tu chamou de elétron, perfeito, e tem um outro beta aqui que é o positron. Aqui agora eu já estou indo num nível maior, tá? Positron, o que é? É o que a gente chama de beta positivo. Professor, como é que eu vou lembrar desse negócio? Tem o elétron e o positron. Elétron é negativo, pósitron é positivo. Ou seja, é a mesma estrutura do elétron, só que com a carga contrária. Tá? Tu não precisa entender o que vai acontecer lá no núcleo. É isso daqui, ó. Tu não precisa entender isso daqui. Ah, na emissão de uma partícula alfa, tu vai ter o núcleo, vai ficar com 2 prótons a menos e 2 nêutrons a menos. Tá, isso é simples, porque para onde é que foram parar esses 2 prótons e esses 2 nêutrons? Foram para cá. É a própria partícula alfa. Agora, por exemplo, como é que sai um pósitron daqui de dentro? Como é que sai um elétron aqui de dentro? Tá? Essa estrutura aqui, tu não precisa entender para fazer as questões da BLAD 22. Tá? Muito bem. Tu só precisa fazer e entender isso que eu coloquei no resumo. Vou te provar. Olha só. Vou fazer um testezinho aqui. Se um problema trouxer isso daqui, o que está sendo emitido? É uma continha simples de matemática. Olha, eu tenho esse elemento aqui que vai se transformar nesse elemento aqui. E mais o quê? Sei lá, essa partícula misteriosa que eu não conheço, eu vou chamar de X. O que está faltando aqui embaixo? Ó, eu tinha 92. Agora eu tenho 90. Está faltando quanto? 2. Por quê? Se eu tenho 92 prótons antes, eu preciso ter 92 depois. É uma questão de conservação. Se o número de massa aqui é 238, agora está 234, opa, está faltando quanto? Quanto? Está faltando 4 aqui. Ou seja, ó, 234 mais 4 deu 238. Fechou? E aí eu te pergunto, que partícula é essa daqui? Só pode ser o alfa. Então essa partícula misteriosa é o alfa. 2, 4. Vamos na de baixo. Qual é essa partícula misteriosa que está faltando aqui? Olha só. Eu tinha 32 aqui em cima e continuo com 32. Então aqui é 0. Eu tinha 15 e agora, opa, tenho 16. Então, peraí, eu vou ter que descontar 1. Ó, eu tenho 15 antes, agora eu tenho 15 depois. 16 menos 1, 15. Que partícula é essa aqui? Um beta negativo. Beta negativo. Última. Que partícula é essa misteriosa aqui? Eu tinha 64 e continuo com 64. Fechou. 0 aqui. Eu tinha 29 e agora tenho 28. Tá faltando 1. Ó, tenho 29, agora sim eu tenho 29. 28 mais 1. Só, mas que partícula misteriosa é essa daqui? Isso daqui é o que se chama de um pósitron. Ou seja, é a mesma estrutura de um elétron, só que com a carga oposta. Que a gente chama então de pósitron, que é a antipartícula do elétron. Tá? Fechou? É isso que o Enem vai, no máximo, exigir de ti. Beleza? Obviamente, as partículas mais conhecidas, tá, são essa do alfa,
do beta, e aí é o beta negativo, e o gama, que não é uma partícula, que daí é radiação pura. Como já comentei contigo aqui no nosso resumo, que gama é 00, tá? Tudo bem. Fechamos isso, continuando. O Enem também cobra, já falando dessa interação, vai te cobrar sobre o quão penetrantes são essas partículas ou essa radiação. Como eu te falei, gama é pura radiação e é a radiação mais energética. Então, gama penetra muito. Ó, pega por esse desenho aqui, ó. Gama, ó, tá aqui embaixo, ó. Penetra papel, passa pela mão, penetra no aço, passa pelo chumbo, ou seja, ela vai penetrando muito. Já a partícula alfa, cara, alfa é uma partícula grande. Pensa comigo assim, são 2 prótons e 2 nêutrons. Logo, logo tu barra ela. É difícil dessa partícula grande atravessar as coisas. Tipo uma folha de papel já barra as partículas alfa. Tá? E beta é uma partícula menor, porque é só um elétron, tá? E aí ela atravessa um pouco mais, mas não tanto quanto gama. Então nessa ordem, alfa penetra pouquinho, beta fica aí numa penetração média, digamos, uma interação média com a matéria, e gama atravessa muito. Tá? Então, isso que tu precisa compreender. Fechou? Nosso resumo. Raios alfa, radiação alfa. Tá? 2 prótons e 2 nêutrons. Fechou? Beta, normalmente relacionado aos elétrons, então o nosso beta negativo. Tá? Gama, radiação pura, tá? Que é originada no núcleo. E raio-x, que eu tinha comentado lá, também é radiação. Só porque a diferença é que os raios-x eles se originam na eletrosfera e não no núcleo. Tá? Tu deve ter notado, por exemplo, deixa eu voltar. Ó, por que aqui não apareceu o raio-x, por exemplo, mas apareceu o gama? Porque são partículas ou ondinhas, radiação no geral, que são originadas no núcleo. Beleza? No nosso resumo, não sei se tu te deu conta. Por que eu fiz esse tracinho aqui, ó, separando o Ramilux do G? Porque Rami e Lux são ondinhas que se originam na eletrosfera de um átomo. E gama, ela se origina lá no núcleo. Tá? Beleza? Fechamos. Continuando. Muito bem. Acho que a última coisa que eu tenho que falar para ti é sobre a fissão e a fusão. O que o Enem acaba cobrando? Tu precisa entender, de novo, habilidade 22, tu precisa compreender. Puxa para mim aqui. Ó. O que é fusão? Traz isso para o teu dia a dia. Ah, 2 empresas entraram num acordo de fusão. Ou seja, essas 2 empresas vão se fundir, vão formar algo maior. O que é isso no nosso mundo de partículas? Tu tens 2 partículas menores que vão se juntar formando uma partícula maior. Simples assim. Fissão. Fissionar. Espero que tu nunca tenha passado por isso. Mas dei uma batida e fissionei o meu osso. As pessoas falam, trinquei o osso, tá? Ou quebrou o osso, mas são diferentes, né? Quebrar e trincar é diferente. Fissionar o osso é basicamente assim, cara, tu quebrou isso, tá? Então, fissão é o contrário da fusão. Fusão tu juntou, fissão tu quebrou, desmembrou. Beleza? Então, isso tu precisa entender. Onde que ocorre fusão? As estrelas trabalham com fusão. Quando a gente trabalha com usinas nucleares, as usinas nucleares trabalham com fissão, quebra de elementos, tá? E obviamente aí tu tem um elemento maior, mais pesado, que vai formar elementos mais leves. Fechou? Então vem para cá, ó, vê se fecha aqui. Para fissão, tu tem um elemento mais pesado, tu bombardeia ele, quebra em 2 elementos mais leves. Fechou? Fusão, tu tem elementos mais leves, tu junta eles, forma um elemento mais pesado. Exemplo. Te pergunto, tu diria que essa reação aqui é uma reação de fissão ou de fusão? Professor, esse monte de letra, esse monte de número, isso me atrapalha. Então, não olha para esse monte de coisa. Olha, o que tu tens antes? Eu tenho uma coisa. O que tu tens depois? Eu tenho 2 coisas. Quebrou. Fissão. Aqui, eu tenho 2 coisas antes. E depois eu tenho uma coisa. Claro, essa coisa eu estou falando, tá? É o elemento. Porque tu pensa, professor, mas aqui eu tenho 2. Eu tenho um elemento mais um nêutron, tá? Estou falando aqui disso que a gente quer quebrar. Ou
sofrer fusão, tá? Nesse caso eu tenho um elemento aqui, eu vou bombardear com nêutron, tá? Para transformar isso daqui em elementos mais leves. Então, fissão. Eu tenho aqui duas coisas e eu vou juntar formando uma coisa mais pesada, tá? Fechou? Agora, grande detalhe. A gente diz que a fissão ele é um processo em cadeia. Ou seja, é como se tu quebrasse a primeira vez, tu fizesse a primeira fissão e depois, naturalmente, essa fissão ela continua acontecendo, como sendo uma reação em cadeia. Por que disso? Porque o detalhe é, esse nêutron liberado aqui, nessa fissão, esse nêutron ele vai acabar encontrando outros elementos e vai acabar quebrando outros elementos. Então vai fissionando cada vez mais esses elementos. Tá? Então por isso essa reação em cadeia ela é por conta dessa liberação de nêutrons que atingem outros elementos que sofrem então novas fissões. Fechou? Beleza? Eu acho que aqui não precisa nem botar no resumo, né? Acho que aqui ficou bem claro, né? Fissão e fusão nessa diferenciação, tá? Beleza? Fechou. Deixa eu puxar para cá. Só para te lembrar de algumas coisinhas. Ó, estamos aí, passamos os 40 minutos. Te lembrando, essa é a nossa aula sobre a habilidade 22. Vamos lá. Recapitulando o que eu quis dizer lá no início. Minha missão contigo é, tu percebe como esses objetos de conhecimento são trabalhados? Com qual intenção que eles são trabalhados? Eles são sempre trabalhados com a intenção de tu compreender, habilidade, ó, compreender essa interação entre quem? Entre radiação e matéria. Dentro de um contexto que o Enem cobra. Qual é o contexto que o Enem cobra? O nosso contexto, o contexto da nossa vida. Por isso, a todo momento, eu fiz um esforço de tentar puxar para as nossas vidas. Obviamente, provavelmente, que a minha vida ela é diferente da tua vida. Nós temos vidas diferentes. Ou pode ser que a gente tenha vidas muito próximas, tá? A questão é como a gente vive em locais diferentes, em localidades diferentes, com pessoas diferentes, a nossa vida tem experiências diferentes. Isso é normal. Tente trazer essas experiências, ou melhor, tente trazer isso tudo que eu falei para as tuas experiências, tá? E aí, obviamente, tente relacionar as tuas experiências com outras experiências, como a minha, como esses exemplos que eu trouxe aqui, por exemplo. Beleza? Diante disso agora, vamos lá para o nosso desafio. Tu vai pegar essa lista, tá? De 10 questões e eu vou ficar torcendo muito. Pelo menos eu trabalhei com esta visão de tu acertar, gabaritar essas 10 questões, tá? E aí tu vai perceber, eu sugiro que tu faça logo agora, tá? Depois da aula, faça isso, para tu perceber que, mas essa questão está muito claro para mim, que ela está exigindo uma compreensão entre a interação entre radiação e matéria. E aí tu vais percebendo esses exemplos que eu fui trazendo aqui e ver se eles se encaixam nessas questões que são muito recorrentes no Enem e que tu precisa dar muita atenção. Beleza? Fechamos? Deixa eu só finalizar aqui então. Olha só, eu nem precisei botar botox aqui, o pessoal do marketing aqui, ó, deu uma boa melhorada aqui. Muito bem. Essa foi então a nossa aula sobre a habilidade 22. E reforçando o convite, amanhã temos mais uma aula especial. Na quarta-feira, mais outra aula para tu conhecer todos os professores do curso Enem Fora da Caixa. E na quinta-feira, dia 7, uma aula especial, uma aula estratégica, para tu entender e tirar maior proveito dos microdados. Afinal de contas, um monte de gente divulga os microdados, provavelmente já te deparou com esses microdados, mas a grande pergunta é, tá, e o que eu faço com esses microdados? Como eu posso basear os meus estudos para me diferenciar no Enem olhando esses microdados? Essa forma estratégica nessa aula especial do dia 7. Beleza? Se tu não está na nossa comunidade ainda, faça esse movimento de entrar na nossa comunidade, muitos materiais gratuitos, tá? E a gente se encontra num próximo encontro. Te espero lá, uma boa sequência de aulas ao longo da semana.